Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Meu nome é Igor Albert e hoje nós estamos aqui para falar sobre informática com foco aí na prova de agente socioeducativo de Minas Gerais. A prova está prevista para ser em dezembro, né? E a banca organizadora é a IBFC. Então eu trouxe aqui algumas questões da IBFC para a gente discutir, rever ou aprender os conteúdos aí de informática. Lembrando, é muito importante que vocês deixem o like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, porque tudo isso me ajuda a continuar fazendo isso aqui. Beleza? Além disso, eu tô lá no Instagram no @prof.igoralbert, então dá uma pausinha aqui no vídeo, vai lá, me segue, rapidinho, sua mão não vai cair e você também me ajuda, ok? E a última coisa que eu tenho a dizer é que eu vou apresentar as questões. Se você quiser, o bacana é você parar o vídeo, tentar responder, depois a gente volta discutindo e ver o gabarito. Beleza? Vamos lá? Leia a frase abaixo referente à navegação na internet. E aí a gente tem um enunciado aqui, se você quiser pausar. E aqui a gente tem as alternativas também, se você quiser pausar. Ok? Voltando. Embora os computadores conectados à internet utilizem o endereço para localização e troca de informações, os usuários utilizam nomes amigáveis. Os nomes amigáveis são chamados de... Galera, lembrando que o principal tipo de endereço na internet é o endereço IP, né? Tanto é que o nome disso aqui é Internet Protocol, ou seja, protocolo de internet. Olha para você ver que o nome dele já carrega internet, né? No nome. Então, é um protocolo fundamental para o funcionamento da internet. Existem outros tipos de endereços? Existem, como por exemplo o endereço MAC, que também é utilizado nas comunicações. Só que esse MAC é um endereço físico, tá? Ele é vinculado à sua placa de rede, ao seu dispositivo em si, enquanto esse aqui a gente chama de endereço lógico. Existem alguns recursos nas redes que vão fazer a vinculação do endereço físico e lógico, mas esses dois endereços existem. Mas quando a gente está falando da comunicação na internet, o principal endereço que a gente precisa utilizar é, sem dúvidas, o IP. Só que o que acontece? Quando você está aqui no seu computador e quer acessar um site na internet, você digita, por exemplo, www.google.com. Por quê? Porque nós humanos gostamos muito mais de lembrar palavras do que de lembrar, por exemplo, números, né? Imagina, o endereço IP, só dar um exemplo, é desse tipo aqui, 192.168.0.1. Isso aqui é inclusive o endereço local, mas só para ilustrar. Imagina que ao invés de você digitar www.google.com, você precisasse digitar esse tipo de coisa aqui, esse tipo de endereço. Qual que é mais fácil de lembrar? Para nós humanos, é esse endereço, tá? O google.com. Que a gente associa o nome da empresa, o nome da marca, e aí a gente consegue lembrar de forma mais tranquila. Mas as máquinas preferem os endereços IP porque é a forma como elas utilizam para se comunicar, ok? Então, o que que acontece? Quando você digita isso aqui que se chama URL, lembre-se desse nome, que esse nome é muito importante, é o localizador uniforme de recursos, tá? Então, www.google.com é uma URL, www.facebook.com é uma URL, entre outras. Existe então um recurso que se chama DNS. O que esse DNS faz? Você digitou a URL, o DNS vai te devolver o endereço IP. Ou seja, ele vai devolver o endereço IP correspondente a essa URL aqui, para que a sua máquina consiga acessar a página lá da internet. Então, o DNS tem esse papel de traduzir uma URL em um endereço IP. Galera, esses três conceitos aqui eles são muito importantes e caem de diversas formas na prova, beleza? Então, os nomes amigáveis aqui que a gente acabou de ver são as URLs. Então, o que vai completar as lacunas
são IP e URL, que está na alternativa C. E aí, acertou? Me conta aí nos comentários. Vamos para a próxima? Questão de número 2. Se você quiser pausar, pause para tentar responder. E vamos lá. Ao se analisar os vários dispositivos de um computador, pode-se classificá-los como entrada e ou saída. Assinale a alternativa que identifica correta e respectivamente um dispositivo tipicamente de entrada, outro tradicionalmente de saída e, finalmente, um dispositivo que seja tanto de entrada como de saída. E aqui veja bem, no edital do agente socioeducativo não tem especificando exatamente periféricos, mas eu já vi acontecer de uma banca, por exemplo, colocar que vai ser cobrado Windows e esse tipo de coisa aqui cair, aparecer lá na prova. Então, por isso que eu trouxe essa questão, porque é uma questão fácil, né? E que fala sobre periféricos, mas que de alguma forma algumas bancas acabam interpretando que isso é sistema operacional. Então, vamos lá. Galera, periféricos são esses dispositivos que nos ajudam a utilizar a máquina. Então, o microfone, a câmera, o mouse, o teclado, a impressora, a tela. São todos dispositivos que nos permitem interagir com a máquina. Alguns deles são dispositivos de entrada. O que são os dispositivos de entrada? Que permitem a gente entrar com dados no computador. Por exemplo, teclado, mouse. Existem outros que são de saída, que faz a gente receber dados do computador, como por exemplo a tela, né? Que te manda imagens e você recebe e interpreta enquanto humano aqui atrás. E existem alguns que são de entrada e saída que eles fazem as duas funcionalidades. Pensa, por exemplo, numa impressora multifuncional, né, que tem um scanner. O scanner permite que você digitalize documentos, ou seja, você manda um documento para a máquina. Só que por ela ser uma impressora também, ela te permite trazer coisas que estão na máquina para o mundo real através da impressão. Então, você tem que analisar a funcionalidade daquele dispositivo para saber se ele é entrada, saída ou ambos. Aqui o que a gente tem? Ele quer primeiro um dispositivo que seja tipicamente de entrada. Vamos lá. Impressora de entrada? Opa, impressora pura e simples, ela é um dispositivo de saída, porque ela pega coisas que estão no computador e mandam para você. Então não é. Pendrive. Pendrive eu posso tanto pegar arquivos do computador para fora, né, para o pendrive, ou posso colocar arquivos que estão no pendrive no computador. Então, ele atua como um dispositivo de entrada e saída, se a gente interpreta dessa forma. Então, ele não é um dispositivo tipicamente de entrada. Mouse e teclado já são de entrada, porque a funcionalidade do mouse e do teclado é mandar comandos, mandar instruções para a máquina. Então, são dispositivos de entrada. Então, a gente está entre C e D. Um dispositivo agora tradicionalmente de saída. Impressora a gente já viu que é de saída. Pendrive a gente acabou de falar que é de entrada e saída. Então, a gente já está na C e a gente já não erraria. Mas só para terminar, um dispositivo que seja tanto de entrada como de saída. Opa, HD, justamente. O HD, ele é um dispositivo de entrada e saída. Por quê? Porque no HD é onde você guarda os seus dados, só que você, ao mesmo tempo que pode colocar coisas lá dentro, você também recupera o tempo todo. Então, você pega arquivos do HD para abrir na sua tela, né? Por exemplo. Então, ele é um dispositivo de entrada e saída, assim como o SSD, assim como o pendrive também. Então, a alternativa correta é a alternativa C, beleza? Vamos para a próxima, questão de número 3. Excel é um dos meus temas preferidos. Se você quiser pausar, pause aqui. E depois pause aqui para você ver os gabaritos, ok? Vamos lá. Com base na planilha eletrônica do pacote Office, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Soma, depois uma divisão. É engraçado porque a banca IBFC ela não costuma cobrar funções muito esdrúxulas, diferentonas, não. Ela fica ali, mas no arroz com feijão, como eu já tenho dito. Só que ela cobra coisas um pouco mais elaboradas. Por exemplo, nessa questão aqui, você não vai ter muita dificuldade de saber o que a função soma faz, que obviamente é somar coisas, né? Só que, se você não prestar atenção
Na ordem de prioridade dos operadores, você vai errar essa questão. E a ordem de prioridade dos operadores aqui no Excel é a mesma da matemática. Então, lembra, primeiro eu faço subtração e adição, depois multiplicação e divisão, depois potências e radiciações. E lembrando que antes de tudo isso, se tiverem parênteses, eu tenho que resolver os parênteses antes. E se eu tenho, por exemplo, duas multiplicações ou duas divisões, ou uma multiplicação ou divisão na operação, qual que eu tenho que responder primeiro? A que vier antes, a que vier mais à esquerda, ok? Que é justamente o que vai acontecer aqui. Então, vamos fazer primeiro a soma. A função soma, né? Para a gente ver qual é o valor que a gente vai colocar aqui. Se eu estou somando de B1 até C2, eu tenho que olhar para todos esses valores que estão entre eles, ok? Então, se eu somar isso tudo, vai dar 5 mais 4, 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 6, 22. Então, eu já posso substituir essa função aqui por 22 e o restante eu vou substituir também. A2, quem é A2? 2. O asterisco significa multiplicação, tá? Quem é o A1? 3. Lembrando, como é que eu sei? A2. Então, eu tenho que olhar quem está aqui. A1. Então, eu tenho que olhar quem está aqui. Agora, o que eu tenho que responder primeiro? Opa, se eu tenho uma multiplicação e divisão que na matemática são de mesma prioridade, eu tenho que responder o que vem antes. Primeiro. Então, primeiro eu tenho que fazer 22 dividido por 2, que dá 11. E agora eu multiplico por 3. 11 vezes 3, 33. E a resposta é a alternativa D de dado. Beleza? E aí, vocês estão acertando, estão errando? Vai contando aqui nos comentários. E você já se inscreveu no canal? Já deixou o like nesse vídeo? Espero que sim, hein? Além disso, vai comentando aí o que você estiver achando, dúvidas, enfim. Vamos para a questão de número 4, se você quiser pausar para tentar responder. Conforme Marsula, as extensões de alguns tipos comuns de arquivos são classificados, por exemplo, como executáveis, texto e imagem. Assinale a alternativa que identifica correta e, respectivamente, cada um desses tipos. Galera, executáveis, o principal deles que a gente sempre vê e sempre usa é o exe. Lembrando, o que são extensões? Todo arquivo no seu computador, ele tem um nome e tem um ponto, por exemplo, txt, ou ponto .exe, ou ponto .docx. Muitas vezes o sistema operacional, né, por exemplo, o Windows 10, ele oculta essa extensão de você, mas essa extensão está lá. Tanto é que, quando você salva um arquivo, ele já fica vinculado a algum programa que vai abri-lo. Né? Por quê? Porque o sistema operacional usa essa extensão para saber o que é aquele arquivo, se é um texto, se é uma música, se é um áudio. Tá? Ajuda o sistema operacional a decidir e também faz essa vinculação com algum ou alguns programas que podem abrir esse arquivo. Então, isso que é extensão. Bem, executável a gente já lembra logo de exe. Só que perceba que exe não aparece nas alternativas. Opa, então vamos ver as outras. Texto. Texto, a gente tem alguns formatos que são muito importantes, como por exemplo, doc, que é a extensão de texto do Office, né, do Word mais antiga. Tem o docx, que é o mais moderno. Tem o ODT, que é do LibreOffice. Tem RTF e tem outro. E tem outros, né? Inúmeros. O próprio TXT também é um arquivo vinculado ao bloco de notas. Então, é um texto bem simples. Imagem. Imagem a gente tem vários também. JPG, GIF. Eu vou até listar alguns daqui a pouco. Mas, veja bem. Se eu já sei que o de texto é doc, opa, eu já não vou errar. Já não vou errar. Tem que usar malícia para usar aquelas coisas que você já conhece na prova, né? E lembrando que GIF também, de fato, é um formato de imagem. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Então, eu trouxe aqui para vocês só algumas extensões desses tipos que ele falou, para vocês anotarem e lembrarem. Executáveis. O que são executáveis?
Executáveis são coisas, por exemplo, o exe são programas que, se você clicar, já vai abrir um programa como o Word, o Excel. O com também é executável, que é o que aparece aqui, tá vendo? O com e o bat são muito similares, eles são conjuntos de comandos, tá? O que acontece? Os sistemas operacionais, eles disponibilizam alguns recursos que você consegue desenvolver scripts. Só para dar um exemplo, você pode executar um script para copiar um arquivo de um lugar para um outro, tá? Ou de abrir algum programa. Então, você pode escrever alguns comandos e salvá-los, por exemplo, nesses formatos aqui com o BAT, e utilizar esses programinhas que você acabou de criar várias vezes. Então, essas extensões servem para isso, para você escrever pequenos programinhas que te ajudam em algumas rotinas. Então, eles são executáveis, né? Texto, ODT, que é do LibreOffice Writer, TXT, que é do Notepad, o bloco de notas, Doc e DocX, que são do Word, RTF, que é do WordPad, eu vou até escrever aqui, o RTF é associado ao WordPad, que é uma ferramenta de edição de textos do Windows. É mais simples do que o Word, tá? Mas ainda assim tem muitos recursos. Tem mais recursos do que o bloco de notas, o Notepad, que é associado ao formato TXT, por padrão, tá? Notepad e bloco de notas é a mesma coisa. Então, esses aqui são formatos de texto. E por fim, formatos de imagem, JPG e JPEG, que são a mesma coisa. SVG, PNG. PNG tem uma especificidade que nos permite salvar imagens com fundos transparentes. Isso aqui é muito útil. TIFF, o próprio GIF que ele mencionou. Vocês devem conhecer o formato GIF das animaçõezinhas que a gente usa, né? No dia a dia. Que também são GIFs. Mas o GIF é um formato de imagem. Permite alguns tipos de videozinhos? Permite. Mas por padrão ele é um formato de imagem. Então cuidado com isso. Beleza? Mas aqui, se você já conhecesse o formato doc, você viu que você já acertava. Por isso que eu sempre falo com vocês, galera, muita malícia lá na prova. Usa o que você sabe e tenta descobrir o que você não sabe. Porque, claro, você não vai conseguir saber tudo de todas as matérias. Você tem que usar malícia, analisar as coisas, analisar a lógica das coisas e utilizar as armas que você tem lá na hora da prova. Beleza? Vamos para a próxima questão, a próxima e última, né? Questão de número 5. Se você quiser pausar, aqui a gente tem o enunciado e aqui a gente tem as alternativas. Então, pode pausar em um no outro para tentar responder. É apresentado abaixo, são apresentados três conceitos técnicos. Essa banca, meu Deus, ela escreve muito errado. São apresentados abaixo três conceitos técnicos sobre topologias. Então, o que são topologias, galera? São formas de organizar redes de computadores, de dispor as máquinas dentro de uma rede de computadores. A gente tem 4 que são as mais faladas, tá? Vamos só relembrar. O formato estrela, que a gente tem computadores ligados a um dispositivo central. Esse dispositivo central é um hub ou um switch. A gente tem o formato de barramento, em que eu tenho máquinas ligadas a um barramento central e elas se comunicam através desse barramento. A gente tem o formato anel. O formato anel, a comunicação acontece só em uma direção e essas máquinas estão ligadas aí como que no formato circular. E por fim a gente tem a malha. Como é que é a malha? A malha, todos estão ligados com todos. Todos estão ligados com todos. Ok? Então, qual que conecta todos os cabos a um ponto central de concentração? Opa, é o estrela, esse primeiro aqui, estrela. Beleza? Eu tenho esse elemento central que vai gerenciar a comunicação. Se ele for um hub, quando ele recebe uma mensagem, ele manda para todas as outras máquinas. Se ele for um switch, ele é mais inteligente. Ele já olha o dado e já manda direto para a máquina que vai receber. Então, esse aqui é o estrela. Usa um único cabo backbone que é terminado em ambas as extremidades. Todos os hosts estão diretamente conectados a esse barramento. Opa, é justamente esse aqui, né? A gente chama de barramento,
normalmente. Barramento. Conecta um host ao próximo e o último ao primeiro. Isso cria um anel físico. Opa, é o formato anel. Só que nas alternativas ele vai usar o nome em inglês dessas coisas. Então aqui, star, né? Estrela. Aqui, buzz. E aqui, ring, anel. Beleza? Só essa dificuldadezinha que ele trouxe nessa questão. Mas conhecer esses formatos é muito interessante e importante para a gente não perder esse tipo de questão, que é uma questão simples, né? Então, star, buzz e ring, que é a alternativa B de bola. Beleza? Conhecer esses aspectos aí das redes de computadores também é muito importante, porque vira e mexe aparece nas provas e não é nada difícil, é bem tranquilo. Aqui a única dificuldade foi que ele trouxe os nomes em inglês, que muitas vezes a gente acaba não falando. Mas tá aí, beleza? Se você teve alguma dúvida, volta no vídeo. Se ainda ficar com a dúvida, comenta aqui que a gente discute e tenta solucionar. Beleza? Galera, se essa aula foi útil para você, deixa o like, deixa nos comentários também o que você achou. Inscreva-se no canal, porque isso me ajuda muito e ajuda e também me incentiva a continuar produzindo conteúdos aqui para vocês, beleza? Muito obrigado por estarem comigo mais uma vez, muito obrigado pela companhia e até uma próxima. Falou!